vai dizer assim a palavra do Senhor lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, que Ezequiel é levado em espírito a um vale de ossos secos. E Ezequiel vai descrever esse vale como muito numeroso, ou seja, eram muitos ossos e sequíssimos. Já tinham passado do estágio de seco, eles eram sequíssimos, sem vida, sem esperança. E ali o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, pode viver esses ossos? E ele responde: Senhor Jeová, tu sabes. Eu imagino o Ezequiel ali naquele vale de ossos sequíssimos, olhando todo aquele cenário, um cenário onde não tinha vida, destruição, onde eram ossos sequíssimos. Não tinha mais esperança ali. E mesmo assim a confiança dele foi depositada em Deus, porque ele fala, tu sabes. Porque ele sabe que Deus tem capacidade para entrar e fazer algo acontecer naquele cenário. E o Senhor manda Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. E Ezequiel profetiza. E de repente começa ali a haver um rebuliço. Osso se juntar com osso, se estender carne sobre os ossos, se estender pele sobre a carne, e aqueles ossos eles vivem. E o Senhor dá mais uma ordem, manda Ezequiel profetizar que venha um espírito sobre aqueles que já não mais são ossos, né, são ali já firmados, já com carne, tendões, e manda soprar um vento, e assim acontece. Vem um espírito dos quatro cantos e vai sobre aqueles ossos, e os ossos vivem. Se nós fecharmos nossos olhos e tentar imaginar aquele cenário, irmãos, é só um milagre, era só um milagre, era só o Senhor Jeová que podia entrar naquele lugar e fazer aquilo. O Senhor Jesus, ele tem poder para entrar em qualquer cenário das nossas vidas, independente da situação que esteja esse cenário. Pode ser um vale de ossos sequíssimos, uma situação onde você olha e não tem solução. Aos meus olhos e aos seus olhos carnais, aquela situação ali não tem como se resolver, mas para Deus não é impossível. Só que o Senhor fala nesta manhã para mim, para você, profetiza. O Senhor quer que você comece a olhar com os olhos da fé, comece a olhar com os olhos da fé para essa situação. Ainda que essa situação pareça o que aos teus olhos não tem mais solução, olha com os olhos da fé e começa a profetizar, porque o Senhor te dá uma palavra, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. Então olha para essa dificuldade, olha para esse desânimo e começa a profetizar dentro do seu lar, dentro da situação. Tudo que o Senhor coloca nas suas mãos, ele se responsabiliza. Ele deu a ordem a Ezequiel. Ezequiel fez o quê? Obedecer. Se Ezequiel tivesse ali questionado a Deus, mas meu Deus, são muito numerosos, estão sequíssimos. Será, meu Deus, que se eu profetizar vai mesmo acontecer? Não, Ezequiel, ele confiou na soberania de Deus e fez como o Senhor havia mandado. Profetizou. E ainda depois profetizou que sopraria um espírito e os ossos viveriam. Deus nos dá uma palavra, ele nos coloca debaixo de uma promessa, mas a função de confiar no que o Senhor vai fazer é minha e sua. A função de profetizar é minha e sua. E assim o Senhor fez naquele cenário. Era um cenário improvável, era um cenário onde ninguém ali, eu creio que queria pisar, era um cenário onde ninguém queria profetizar, mas Ezequiel foi obediente à palavra de Deus, confiou no Senhor e profetizou sobre aquele vale. E o Senhor diz assim nessa manhã para você: profetiza nessa prova, nessa luta, nessa tribulação, que o Senhor vai fazer o sobrenatural dele sobre a sua vida.